Evangelho de Mateus, o capítulo 22, a partir do versículo 34. Todos acharam, amém? Vamos ler? Assim que os fariseus ouviram que Jesus havia deixado os saduceus sem palavras, reuniram-se em conselho. E um deles, juiz perito na lei, formulou uma questão para submeter Jesus à prova. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Asseverou-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A estes dois mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Feche seus olhos. Senhor, eu te adoro. Tu és tudo que temos. Tu és o ar que eu respiro. Tu és a vida em mim. Eu dedico a minha vida, Senhor. Que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Eu declaro que eu sou totalmente dependente de Ti. Que as forças humanas venham abaixo e que Tua glória prevaleça sobre nós. Venha, Senhor, com o espírito de revelação, que nós tenhamos o conhecimento daquilo que o Senhor está liberando. Nós queremos estar no Teu esconderijo, escondidos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O tema dessa mensagem é intensos em Deus. Intensidade é aumentar o nível. É como você está ouvindo o som e você aumentar o volume. A paixão pelo Senhor nos faz aumentar a intensidade da busca. Deus, Ele está liberando sobre nós fome e sede dEle. A fome é para os famintos e a sede são para os sedentos. São dias onde não é mais sobre aquilo que nós queremos, mas tudo está sujeito à vontade do Senhor. É como eu preguei no domingo passado: contudo seja feita a tua vontade. Entender a vontade do Senhor é viver abençoado. Nós estamos perdendo muito tempo porque nós estamos querendo trazer aquilo que nós achamos que deveria ser o curso da nossa vida, e estamos atrapalhando o transicionamento da vontade de Deus. Porque Deus não te chamou para andar nos seus caminhos, Deus te chamou para andar nos caminhos dEle. Esse texto fala de um momento onde um grupo religioso chamado fariseus queriam colocar Jesus à prova. E era sempre assim: Jesus estava ensinando e de repente, no meio daquela multidão, grupos religiosos, saduceus, fariseus, queriam interpelar Jesus, colocar Jesus à prova com perguntas para ver se ele iria tropeçar em alguma questão da lei. É como se eu estivesse pregando aqui e tivesse alguém rebatendo o que eu estou dizendo. Coisa chata, mas isso não tirava o foco de Jesus, porque Ele era a palavra. E queridos, e esses fariseus, eles fazem uma pergunta. Eles dizem: qual é o maior mandamento da lei? E Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento, com toda a tua mente. E o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, ele faz algo tremendo. Ele resume toda a lei em dois mandamentos. A lei e os profetas, tudo aquilo da antiga aliança, Jesus estava dizendo: se não houver um amor de todo o coração ao Pai, e se não houver dedicação entre irmãos, não adianta guardar os outros mandamentos. Ele está dizendo: existe um amor que é vertical
e um amor horizontal, um amor diante de Deus e um amor diante dos homens. Por isso que você não pode dizer que ama a Deus e odeia o seu irmão. E perceba que estes dois mandamentos estão fundamentados no amor. Por isso que são os dois maiores. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, diz o seguinte: ouve Israel, o nosso Senhor é o único Deus. Deuteronômio capítulo 6, no versículo 5, fala sobre o que Jesus disse, sobre o primeiro mandamento. Mas no versículo 4, quando Deus está falando com Moisés, ele começa dizendo: ouve, ó Israel, o nosso Senhor é o único Deus. Está tudo dentro do mesmo bloco, sabe por quê? Se você não ouvir ao Senhor e não dedicar o lugar devido a Ele no seu coração, não adianta falar que ama com a boca. A palavra do Senhor diz: não adianta honrar com os lábios, mas o coração está distante. Na realidade, o primeiro mandamento está ligado a amar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Mas o Senhor antes está dizendo: ouve, ó Israel. Ele está dizendo: eu preciso ser o único no coração de vocês. Não pode haver divisão, não pode haver outro Deus. Para que você entenda esse amor qual eu estou requerendo, eu preciso que vocês me ouçam. E sabe o que trava os nossos ouvidos? Sabe o que agrava os nossos ouvidos da voz de Deus? A obstinação no pecado, a idolatria. A palavra do Senhor diz que o pecado causa separação entre nós e Deus. Perceba que não é entre Deus e nós, porque não é Deus que se afasta. O pecado constrói um muro entre nós e Deus, de tal forma que você não consegue mais acessar o Senhor, você não consegue mais ouvi-lo. A palavra do Senhor diz que os seus braços não estão encolhidos, estão estendidos sobre nós. Fomos nós que saímos debaixo da sua mão. Quando você peca, e esse pecado se torna um pecado de estimação, e você pede perdão hoje, e amanhã você volta a fazer a mesma coisa, com o tempo você está se esfriando, você está perdendo a paixão, você está deixando de ouvir o Senhor. Deus sempre buscou homens e mulheres intensos em sua presença. Intensidade é buscar a Deus mais do que a sua vida, é buscar o Senhor mais do que o seu trabalho, é fazer do seu coração, da sua vida, um altar. E nesse altar só pode ser adorado um único Deus, porque a infidelidade espiritual é você colocar um outro Deus assentado no trono que é do Senhor. Deus, ele está quebrando altares humanos. Deuses estranhos estão sendo arrancados. Para quê? Para que a grandeza e a glória de Deus seja vivida pelos filhos. Você crê nisso, queridos? Ser intenso é buscar a Deus até que nada mais importe. Se algo ainda tem importância durante a tua busca, então Deus ainda não é o centro. Você, quando para orar, quando você para dedicar minutos ao Senhor, será que não existe outras coisas que começam a vir na sua mente, outras coisas começam a tomar o seu coração? Não é assim? Muitas vezes eu sou assim, eu começo a orar, daqui a pouco vem a distração, mas eu preciso governar sobre a minha alma. Isso fala das minhas emoções. As emoções precisam estar debaixo do governo do Espírito. Diga comigo: as emoções precisam estar debaixo do governo do Espírito, porque o nível de intensidade de busca vai liberar o sobrenatural em nossas vidas. Queridos, faça o que ninguém fez para Deus, que Deus fará o que Ele nunca fez para ninguém, para você.
Se você sair da zona de conforto, se você desejar nessa noite sair do normal, você vai provar coisas que ninguém nunca provou. Você vai viver coisas que ninguém nunca viveu. Sabe por quê? Porque você não está mais parado. Inércia não tem nada a ver com o povo de Deus. O povo sempre estava em movimento. Perceba que quando o povo saiu do Egito, Deus colocou a nuvem da glória dele sobre o povo. Conforme a nuvem caminhava, o povo também caminhava. O que isso significa? Você não pode se mover antes da nuvem. Se a nuvem está se movendo, então você recolhe tudo e corre para o Senhor. Não construa nada que você não possa carregar. Eu digo aqui que tem pessoas que estão construindo edifícios no deserto. Então, pare de investir força, pare de investir recurso em obras no deserto. É como se nós passássemos num deserto e víssemos um grande edifício todo espelhado. Tem alguma lógica? Ali é um lugar hostil, quente, onde é só lugar de passagem, onde pessoas morrem por causa do calor. Deus está dizendo, essa terra aqui, ela é hostil. O que eu estou fazendo com vocês é transicionando vocês, porque hoje vocês habitam numa tenda, mas a nuvem, quando mexer, vocês precisam reunir tudo e correr para aquilo que eu estou dizendo. Ou seja, queridos, não levante obras que você não possa abandonar quando o Senhor te chamar. Deus não aceita misturas. Eu não posso ser um pouco santo e um pouco profano. Eu não posso ser um pouco quente e um pouco frio. Tem pessoas que de segunda a sábado são do mundo, e no domingo tem um modo crente que liga e fica santo. Tem pessoas que estão na igreja, mas quando chega em momento de sair de férias, diz, agora eu vou meter o pé na jaca, como se estivesse num regime. Você não vive num regime religioso. O teu pai te deu liberdade, aí você pode fazer o que você quiser, mas nós somos responsáveis pelaquilo que estamos fazendo. Porque nós não precisamos de alguém dizendo, vá por aqui, isso está errado, isso está certo. Você já tem dentro de você o Espírito Santo, e Ele vai te guiar toda a verdade. Ele vai fazer com que você se lembre de tudo aquilo que Jesus disse. Então perceba, queridos, eu não posso viver uma vida dúbia. 1 Reis, o capítulo 18, versículo 21, fala do momento do sacrifício de Elias no Monte Carmelo. A nação de Israel estava vivendo em idolatria, servindo a deuses estranhos, a Baal. Jezabel havia mandado matar os profetas do Senhor. Elias volta depois de 3 anos e meio, e agora ele reúne a nação de Israel no monte e diz, até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Até quando vocês estarão divididos? Ou é Deus ou é Baal, ou é Deus ou é o mundo. Neutralidade é algo que Deus abomina. Tem um monte de neutrão. Eu não tomo partido das coisas. Deus, Ele quer homens que são audaciosos, corajosos, que estão dispostos a levantar a bandeira do reino de Deus, dizendo, isso aí está errado. São esses homens como Elias. Se até quando, nação de Israel, vocês estarão servindo a 2 senhores? Tome o lugar de vocês, faça uma decisão. Jesus escreve à igreja de Laodiceia, dizendo, vocês são mornos. Sabe o que Jesus está dizendo? Sai de cima do muro. Em cima do muro. Você quer um pouquinho o Senhor, mas daqui a pouco você olha para aquilo que está acontecendo à sua volta, e você diz, sabe de uma coisa, eu vou dar uma beliscadinha aqui, mas é só uma, tá, Senhor? E aí você compromete aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Deus, Ele está chamando uma geração santa, um povo adquirido. A nação cujo Deus é o Senhor. Essa é a nação do Senhor.
A Bíblia diz que nós somos o povo que carrega o nome de Deus. Quando você tropeça, é o nome do Senhor que está sendo colocado para o mundo. Da mesma forma, se você traz um bom testemunho onde você está levantando o altar do Senhor. Pessoas virão aceitar Jesus, receber a Cristo, pelaquilo que sai da sua boca, pelaquilo que você está fazendo. A essa igreja Jesus disse: vocês são mornos, e eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Ou seja, é intragável para o Senhor. Jesus está dizendo nesses dias: escolham um lado. Não dá mais para ficar em cima do muro. Eu estou falando como um pai espiritual aqui nessa casa. Nós precisamos escolher um lado. Ninguém é obrigado a vir para a igreja, ninguém é obrigado a servir ao Senhor. Mas depois que você decide, depois que você tem uma aliança com o Senhor, você vai ser cobrado nesse nível. Eu sempre digo aqui que a mensagem que você está recebendo hoje, essa mensagem vai te comprometer para o resto da sua vida. Eu estou aqui liberando uma palavra que vai te comprometer. Quando chegar diante do Senhor, você não vai poder dizer: eu não sabia disso, eu não ouvi isso. Ou seja, a palavra do Senhor gera compromisso em nossos corações. Porque compromisso está entrelaçado com o amor, com ser intenso naquilo que o Senhor está requerendo de nós. Tem uma história do muro. Vocês conhecem a história do muro, não? Diz que tinha um homem que estava caminhando em cima do muro, e de um lado tinha os anjos de Deus, e do outro lado tinha os demônios. E daí, enquanto ele andava se equilibrando, os anjos diziam: desça daí, você não pode ficar aí. E foi todo o trajeto do muro, os anjos dizendo: desce daí. E ele parou no final e disse, olhou para os demônios e disse: por que vocês não falam nada? Os demônios disseram: porque o muro é nosso. O muro não é do Senhor. Por isso ele quer que você desça, porque essa construção não é dele. Muro fala de neutralidade, de mornidão. A pureza é perdida quando há mistura. Exemplo: pegue um copo de água pura, de água filtrada, e goteje um pouquinho, uma gotinha de água de esgoto. Você tomaria essa água? Me responda, você tomaria? Mesmo sabendo que de 300 ml tem só uma gota de água de esgoto, você tomaria? Eu não tomaria. Ou seja, essa água ficou comprometida. O que eu estou querendo dizer? Que um pouco de coisa ruim compromete um monte de coisa boa. Eu vou repetir: um pouquinho de coisa ruim compromete um monte de coisa boa. Abra comigo Eclesiastes, o capítulo 10. Eu vou te mostrar isso. Vai parecer um texto um tanto estranho, mas eu vou te explicar. Só o versículo primeiro. Diz assim: as moscas mortas fazem com que o óleo do perfumista se corrompa e produza mau cheiro. Da mesma forma, um pouco de tolice pode fazer o conhecimento perder todo o seu valor. O que eu acabei de dizer. O pecado, ele corrompe uma construção em Deus. Tem pessoas que têm um pecadinho de estimação, que está carregando esse pecado consigo e não gosta de mexer e nem de visitar esse lugar em seu coração, e não abriu para Jesus transformar. Só que esse pecado é como essa gota de esgoto que está sendo pingada dia a dia nesse copo de água pura, está comprometendo, trazendo mistura. E quem toma água de esgoto um dia vai ficar doente.
mas o Senhor chamou uma igreja para ser curada. É o processo inverso. Sabe por que a mosca caiu dentro do odre? Porque ele estava destampado. Óleo fala de unção, odre fala sobre as nossas vidas. Quando você destampa, quando você abre uma brecha, aquilo que é impuro cai e compromete aquilo que Deus te entregou. Você consegue entender isso? Nós precisamos, queridos, tomar uma decisão nesses dias. Essa é a estratégia do diabo: gotejar lixo, jogar lixo para comprometer a sua jornada. Jeremias, no capítulo 29, versículo 13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Diga comigo: de todo o coração. Essa é a busca que o Senhor espera. Existem outras buscas. O Senhor requer uma busca de todo o coração, porque o coração fala de uma totalidade. Buscar ao Senhor com o seu coração, ou seja, de todo o seu espírito, com toda a sua alma e com todo o seu corpo, com todas as suas forças, com toda a sua vitalidade. Antes, no mundo, nós gastávamos a energia lá fora, fazendo aquilo que o Senhor detesta, mas hoje o Senhor está dizendo: ei, eu te chamei do meio da podridão, eu te santifiquei, eu lavei as tuas vestes e te reposicionei para que vivesse uma vida santa na minha presença. Então, filho, caminhe. Ei, eu não estou falando de tropeço. A palavra do Senhor diz: livrando-se de toda a impureza e de todo pecado. Uma coisa é impureza, outra coisa é pecado. O que é impureza, pastor? Daqui a pouco você gosta de uma música, aquelas musiquinhas que você coloca a mão aqui, você sabe de qual que eu estou falando, e aí liga o som. Irmãos, a gente sabe que isso vai contaminando, isso é impureza, não é um pecado, não é um pecado que vai agravar o nosso coração, mas se você continuar nessa impureza, isso vai se tornar o quê? Um pecado, porque nós não participamos desse clube do mundo, não. Tem músicas aí, músicas gaúchas mesmo, que você olha e fala sobre a terra, sobre coisas que não são pejorativas, não são pesadas. Mas eu quero te dizer que Deus, ele tem um nível além. Não estamos aqui para dizer o que você pode e o que você não pode fazer. Quem faz isso é o Espírito Santo. Porém, o pecado é aquilo que te separa de Deus. E o pior é que o pecado te faz ter uma prática. Exemplo, uma pessoa que tem vício em pornografia. Quando ela vê um ambiente, um lugar propício para isso, a primeira coisa que ela vai fazer é dar um clique no computador e vai cair, vai se lavar no pecado. Se a pessoa não romper com isso, esse pecado vai entrar no seu casamento e vai destruir a sua família. É como se Satanás sentasse do seu lado. É como se Satanás estivesse do lado na sua cama enquanto você estivesse com a sua esposa ou com o seu esposo. Ei, queridos, nós precisamos ter uma vida de santidade. Chega de fazer de conta. Ei, eu amo tanto vocês, por isso eu estou aqui ministrando algo que primeiro a palavra corta em mim. Essa busca do Senhor é uma busca de todo o coração. Não é quando eu tenho vontade, não é quando me sobra um tempo. Se é de todo o coração, significa que nada mais vai importar se não está na presença do Senhor. O momento é dele e as outras coisas perderam o valor. É você chegar nesse ambiente onde o Senhor é o mais importante, onde nada mais te arranca da presença dele. Essa é a busca. Você já procurou algo sem a real vontade de encontrar? Eu sou mestre nisso. Esses dias eu queria margarina, e eu sou daquele que eu pergunto as coisas: onde é que está isso? Antes de ir lá procurar. Isso não é só lá em casa, no trabalho também. Esses dias o rapaz me disse assim: cara, você já percebeu? Você sabe mais ou menos onde está, mas você diz assim: onde é que está tal coisa? E assim é lá em casa. E esses dias eu fui procurar margarina e disse: amor, onde é que está a margarina? E eu abri a geladeira e sabe como o homem é? Começa a olhar, uma visão meio panorâmica, e eu não enxerguei a margarina.
Amor, cadê a margarina? Tá lá na geladeira. E eu volto lá de novo. Onde? Ela volta e tira um negócio que estava na frente. Tá aqui, essa aqui serve. Ou seja, eu não estava com a vontade real de procurar, eu estava só indo ali. Mas eu não queria de fato achar. E ela disse assim para mim: quando você quer achar alguma coisa, você dá o seu jeito, dá os teus pulos. E realmente esses dias eu queria achar uma ferramenta e eu procurei com afinco e consegui encontrar. Porque tem a ver com a minha busca. Quando você quer de fato o Senhor, quando você busca Ele de todo o coração, você encontra, porque Ele se faz fácil de ser encontrado, mas o caminho é para aqueles que estão buscando. Existem caçadores de Deus nessa noite aqui, aleluia. Ah, querido, sai da frente da geladeira, para de procurar algo sem vontade, que a sua busca possa ser de todo o coração. A única forma de encontrar o Senhor é por meio de uma busca de todo o coração, onde você anseia com todas as suas células, com toda a sua força, estar com Ele. E sabe o que Ele faz? Sabe por que a palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração? É porque esse é o trilho dos filhos. É como um pai que pega e se esconde atrás da cortina e deixa só os pés para fora, para o filho ficar procurando. Mas ele fica bem fácil. Quando o filho olha, tá ali, ele corre: te achei. É isso que Deus está gerando em nós, dizendo: filho, eu estou com os pés para fora, eu só quero que você olhe direito, olhe com afinco, busque intensamente que você vai me achar. E quando você me encontrar, eu vou entrar, eu vou cear contigo, você vai cear comigo, nós estaremos juntos para toda a eternidade. É isso que Deus tem para fazer em nós, queridos. Eu descobri que devoção é amor com paixão. Foi eu que criei isso. Devoção, para mim, entendendo a palavra do Senhor, é amor com paixão. E o amor é como uma fogueira. E essa fogueira, ela é alimentada com a lenha. O amor é a fogueira. A lenha é a paixão. Se perdeu a paixão, o fogo vai apagando. O amor é uma construção em Deus, mas a paixão é aquilo que você faz todos os dias. A paixão é aquilo que você faz todos os dias. Lá em Levítico diz: e o sacerdote colocará lenha sobre o altar a cada manhã. Diga comigo: a cada manhã. Não é de vez em quando, é quando você acorda, você está colocando lenha sobre o altar, e esse fogo jamais se apagará. Porque amor, aquilo que o Senhor liberou, paixão é aquilo que mantém você em pé. Jesus, escrevendo para a igreja de Éfeso, ele diz: vocês têm obras, aparentemente está tudo bem, porém eu tenho algo contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Jesus estava dizendo: vocês não estão mais apaixonados por mim. Esse amor perdeu a intensidade, não é mais como antes. Irmãos, eu sou de uma época onde as pessoas viviam o primeiro amor. Sabe o que é o primeiro amor? É aquela vontade de estar perto a cada momento, de qualquer oportunidade. Eu quero orar, eu quero falar. Você fala até para as pedras, você prega para todo mundo, você queima por Jesus. Hoje eu vejo a pessoa se batiza e já entra na neutralidade, já entra na mornidão, não vive o primeiro amor, não tem mais intenção na busca, não é mais intenso diante do Senhor. Sabe por quê? Porque pegou o caminho errado, quer pegar atalho. Talvez Jesus esteja dizendo para nós nessa noite: eu tenho saudade de quando você me buscava com toda a intensidade. Eu tenho saudade de quando não havia outro que competia comigo. Eu tenho saudade de quando eu era o mais importante para você. O primeiro amor não é para ser abandonado, é para ser carregado conosco.
é isso que mantém a gente de pé. Lembra de quando você não media esforços para estar na presença do Senhor? Quando não existia tempo, distância, circunstância, todo momento era momento? Ou será que você nunca passou por isso? Quando você se jogava como um filho, que o pai está esperando o filho pular da escada, e o filho fecha os olhos e se lança. Sabe, é isso que o Senhor está querendo nesses dias. Que você se jogue, que você possa provar que Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Provai e vede que o Senhor é bom. Para você saber que Ele é bom, você precisa provar, querido. Eu sempre fui muito intenso nas coisas que fiz. Agora eu vou contar um segredo para vocês. Vocês querem ouvir? Amém? O segredo vocês querem, né? Amém. Eu me lembro que quando eu conheci a Iva, eu queria chamar a atenção dela de qualquer jeito. E eu tinha uma calça que estava no varal, outra no corpo, e eu tinha uma jaqueta de couro. Pensa numa jaqueta de couro violenta. E eu queria chegar de jaqueta de couro e óculos escuros. E chegava naquela balaca, irmãos, imagine. E quando ela me via, meu peito estufava assim, eu usava o óculos para poder disfarçar, para ficar cuidando dela. E eu era muito doido. Porque daí, usando esse modelito todo, quando ela ia para casa, sabe o que eu fazia? Pegava o violão e chegava no apartamento dela, no prédio dela, na janela dela, e começava a cantar. Óculos, jaqueta de couro, e apaixonado cantando. Os vizinhos tudo saindo, nem estava importando com o que os vizinhos iam dizer. A minha amada estava na janela e estava me ouvindo, era só o que eu queria. Eu era muito intenso, mas isso me fez ter o coração dela. Eu arrebatei o coração dela, eu capturei o coração dela pelaquilo que eu estava falando com as minhas atitudes. Eu estava dizendo: olha, eu te amo tanto, eu quero você tanto para mim, que eu não estou preocupado com mais nada. Eu só quero que você perceba, e que é isso, que as minhas atitudes possam revelar. Não adianta você expressar que ama com a boca. O Senhor quer ver você se expressando, dizendo: Pai, eis aqui um homem que te ama, eis aqui uma mulher que te ama, e eu quero dar prova disso. Ei, todo amor tem que ter prova. Por isso que é prova de amor. O amor tem que ser provado. Só que o amor, ele precisa ser preservado pelo fogo, pela paixão. Porque se você deixar com que a paixão ela diminua de intensidade, você começa a cair na rotina. Existem relacionamentos com o Senhor que estão caindo na rotina. Porque você ora da mesma forma todos os dias, você lê a palavra da mesma forma todos os dias. O nome disso é o quê? Rotina. Você ama o Senhor, porém não tem mais a mesma paixão. E o Senhor está dizendo: eu quero ser buscado pelo meu povo. Eu quero um povo intenso na minha presença. Assim foi quando Jesus arrebatou meu coração. Isso aconteceu quando eu tinha 16 anos, quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Irmãos, eu só queria Jesus. Eu saía pregando para todo mundo, eu saía falando daquilo que eu recebi de Deus, das minhas experiências. E eu me lembro que nós morávamos na cidade de Teoflontone, nós morávamos em cima da igreja. E eu tinha um amigo chamado Eduardo, a gente ia para a igreja durante a tarde e colocávamos um playback, porque a gente não sabia tocar, e a gente ficava a tarde inteira cantando. Fingíamos que estava acontecendo o culto. Um pregava, outro fazia abertura, mas era sempre os mesmos. E ali a gente brincava de culto, porque a gente queria tanto estar diante do Senhor. Eu quero dizer, se caso alguém passar aí fora, vai achar que a gente está tendo um culto. Eu falei, mas está acontecendo, é só eu e você, mas estamos cultuando ao Senhor. Aí quando não tinha culto na nossa igreja, a gente ia em outra igreja, porque a paixão era o que nos alimentava. Eu me lembro que no domingo aconteciam os cultos, a igreja tinha um violão. E eu sou meio torto, vocês sabem que eu sou canhoto. É difícil quem toca no lado canhoto. E esse violão era para destro. Acabava o culto no domingo,
eu inverti as cordas para mim. Eu sabia que na terça-feira iria ter culto novamente. O que eu fazia? Nesse espaço, eu treinava o máximo que eu podia. Intensidade. Porque eu sabia que seria poucos momentos que o violão estaria do meu jeito, para que eu pudesse tocar. Irmãos, eu estou dizendo isso porque se eu não for intenso diante de Deus, sabe o que vai acontecendo? A mornidão começa a tomar conta do meu coração. E sabe, o morno não é o frio que esquentou, é o quente que esfriou. É noite de decisão. Jesus não quer marcar uma hora para ter a tua atenção. Ele quer ser o teu Deus de todas as horas, a todos os momentos. O primeiro mandamento é: ame ao Senhor com todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Aqui está um segredo. Achamos que mandamento é algo forçado. Quando falamos de mandamento, parece algo pesado, ordenança. Deus não quer que você tenha que amá-lo. Deus, Ele quer que você queira amá-lo. Deus não quer marcar uma hora contigo. Ele quer que você queira estar com Ele. Sabe o que eu aprendi? Quando eu mergulhei nesse rio de intensidade em Deus, a minha vida mudou. O Senhor virou uma chave dentro de mim. Sabe, eu me lembro que antes eu orava e eu estava tão cansado que a minha oração, eu sentia que não passava do teto. Mas eu fazia isso para passar o meu crachá religioso. Aquele momento onde você, acabou o meu dia, eu vou agradecer, eu vou ler a palavra e vou me deitar. E um dia eu cheguei cansado e o Senhor me disse: eu quero um particular. Eu subindo a escada, Ele fez assim, psiu, eu escutei a voz do Espírito. E eu parei tudo e comecei só a agradecer ao Senhor e dizer o quanto Ele é bom, o quanto Ele é grande. E palavras começaram a fluir de dentro de mim, dizendo: Senhor, eu não estou aqui, obrigado, eu estou aqui porque eu quero estar contigo. Isso era sincero. Senhor, eu não quero te pedir nada nessa noite, eu só quero te glorificar por quem tu és. Irmãos, uma unção veio e virou dentro de mim uma chave, como se a terra que estava cheia de barro, aquela água, lodo, barrento, agora começasse a ser limpo. Sabe por quê? Porque quando você prioriza o Senhor, Ele também prioriza você. Quando você determina que agora nada mais vai te tirar do lugar da presença, então realmente isso não vai mais te arrancar, sabe, aqueles pensamentos sobre como será a tua segunda-feira, o trabalho, isso tudo vai esperar, porque agora esse momento é do Senhor. Seja intenso na presença do Senhor e veja o que Ele vai fazer. Foi quando esse lodo começou a ser retirado e a água começou a ficar limpa. Irmãos, não trave o canal, não trave o manancial que está sendo jorrado sobre você. Não pare isso. Apaixonados vêm para o culto porque amam o Senhor e só querem Ele. Não vem porque é forçado pelo pai, pela mãe, pelo esposo, pela esposa. Vem porque o único desejo é adorá-lo. Se você vem forçado, eu quero te dizer que tu está voltando para casa do mesmo jeito, porque Deus não recebe nada forçado. A palavra do Senhor diz que não é por força e nem por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor.
Então, se existe algo que você está fazendo para o Senhor que é forçado, saiba que nessa noite isso precisa ser abandonado, e você precisa entrar nesse lugar de intensidade em Deus, mergulhar em quem Deus é, e você vai viver o extraordinário. A vida do crente é sobrenatural, é além do natural. Você recebe isso? Deus está chamando um povo para andar em lugares onde os homens naturais não estão andando, viverem aquilo que os homens naturais não estão vivendo, porque foi Deus quem liberou sobre nós. O seu salário vai render como nunca rendeu, porque a semente que está na sua mão foi Deus quem depositou, e quando Deus deposita, Ele se compromete. Você recebe isso em nome de Jesus? Ei, queridos, não tem a ver com riquezas, tem a ver com uma vida intensa na presença do Senhor. Eu recebo isso, Senhor, eu tomo posse dessa palavra. Libera sobre o teu povo, Pai, riquezas espirituais. Senhor, libera sobre o teu povo uma unção nova. Senhor, desata aquilo que está amarrado. Rompe, Senhor, com os ferrolhos nessa noite, em nome de Jesus. Na verdade, esse texto mostra o caminho do coração de Deus e o que Ele espera de nós. Eu aprendo a ser intenso com Davi, a busca em Deus. Lembra quando a arca estava entrando em Jerusalém? A palavra do Senhor diz que quando a arca está entrando em Jerusalém, a casa de Israel está em festa. Davi arranca a sua túnica real e começa a bailar na presença do Senhor. Mical, a sua esposa, olha para ele e despreza ele, dizendo: como que um rei pode ter uma atitude dessa? Mas na realidade, quando a glória de Deus vem, não existe mais títulos. Ali não era mais um rei, era um adorador. Quando a glória de Deus vem, os títulos se vão. Queridos, tem pessoas que estão carrancudas, acham que poder de Deus e santidade é aquele beiço para frente e cara de quem chupou limão. Não, ei, sorria diante do Senhor. Isso não quer mostrar, isso não mostra santidade, mostra o quanto você é feio. Era um adorador que não estava preocupado com o que a nação de Israel ia pensar do seu rei. Ele só queria agradar o coração do Pai. Um cara intenso na presença do Senhor. Ei, independente do que você faça para o Senhor, isso não pode paralisar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Tem gente que depois que agora eu sou um ministro de adoração, aí fica parecendo um dois de paus. Ei, adora o Senhor, pula, canta, sapateia, faz o que você quiser, mas adora ao Senhor. Louve a Ele, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, ó criaturas, louvai o Senhor de todo o coração, porque Ele recebe a adoração de um verdadeiro adorador. Irmãos, outro cara que era intenso era Paulo. A palavra do Senhor diz que Paulo era hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim. Quanto à lei, ele era fariseu. Quanto à justiça, ele era perseguidor da igreja. Sabe o que é isso? Paulo era circuncidado ao 8º dia, trazendo para os nossos dias aquela criança que nasce no lar cristão, que é apresentado ao Senhor. Hebreu de hebreu, avós e pais cristãos. Quanto à lei, fariseu. O grupo dos fariseus era o mais radical daquela época. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ele estava seguindo a lei na cabeça dele, por isso ele perseguia e matava os cristãos. Ele era tão intenso para fazer com que a lei fosse cumprida. Mas a Bíblia diz, lá em Atos, o capítulo 9, ele estava indo em direção a Damasco, e ele teve um encontro com o Senhor Jesus, onde Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir daquele momento, ele fica cego,
por 3 dias e recebe a oração de Ananias, onde Ananias coloca a mão sobre a sua cabeça e ele é cheio do Espírito Santo. E logo após de ser cheio do Espírito Santo, ele começa a pregar a Cristo. Um cara que era perseguidor da igreja se tornou agora perseguido por amor de Jesus. Um cara que estava matando os cristãos morreu entregando a vida por Jesus. E isso é ser intenso. Você precisa ouvir ao Senhor e adorá-lo de todo o coração. É isso que Deus está projetando sobre nós. Você recebe isso em nome de Jesus? Então se coloque de pé, querido. Se coloque de pé. Eu não sei como está a sua busca, eu não sei o que você está vivendo em Deus. E nós não estamos aqui para botar um termômetro nisso, não. Mas eu quero que você nesse momento faça uma retrospectiva de como está a sua busca.